Nunca saia de casa depois de você já ter ido se deitar. Mas eu vou te explicar o que aconteceu comigo quando eu tomei essa decisão. Hoje eu tenho 26 anos e em 2015 eu tava no auge da minha juventude. Tinha acabado de completar meus 18 anos e saía sempre, todos os finais de semana pra boate com a minha melhor amiga. Na época essa minha amiga tinha a mesma idade que eu. Até que chegou um final de semana que eu não tava afim de sair. Sabe quando você tá meio cansada? Então eu falei pra minha amiga que aquele final de semana eu queria ficar de boa em casa, sabe? Queria descansar, que eu não tava com pique, e ela concordou. Quando chegou no sábado em questão, por volta das 10 horas da noite, eu fui pro meu quarto. A minha mãe até estranhou, sabe? Falou, nossa filha, que bom que você vai ficar em casa, né? Afinal, todo final de semana eu tava pra rua. E sempre que eu saía, ela ficava preocupada. Mesmo eu já tendo 18 anos, ela não dormia. Já teve vezes de eu chegar às 5 horas da manhã de alguma festa e ela tá lá, plantada, me esperando. Falei pra ela que eu não tava a fim de sair aquele final de semana e me deitei na minha cama e fiquei no meu quarto assistindo TV. Só que quando deu por volta das 11h30 da noite, quem me liga? A minha amiga. Ela começa a ligar sem parar, sabe? Eu não ia atender ela justamente porque eu falei que eu queria ficar tranquila. Só que depois de várias ligações, eu acabei atendendo. Logo que eu atendi ela, do outro lado da linha, ela já disse que tinha arrumado uma festa top pra gente ir. E eu falei pra ela que eu não tava afim, que eu já tava até deitada, que eu não ia me levantar. Aquilo ela ficou insistindo, né? Falava pra eu parar de ser velha, me trocar. E depois de muita insistência dela, resolvi ir pra tal festa que ela falou. Me arrumei ali rapidinho, sabe? Em menos de 20 minutos eu já tava pronta. E fui pra porta, né, de saída da minha casa, sem fazer nenhum barulho, porque eu não queria acordar a minha mãe. Só que não teve como, né? Eu acho que mãe pressente mesmo. Quando eu tava abrindo a porta pra sair, a minha mãe apareceu. Perguntou aonde eu tava indo. Aí eu falei pra ela que tinha aparecido uma festa, que eu ia pegar um táxi e encontrar com a minha amiga lá na frente da festa, tal. Na hora que eu falei isso pra ela, ela só olhou pra mim e disse, filha, não sai não, fica em casa. Já tá tarde, né? E você já tava preparada pra dormir. Falei pra ela que eu ia sim, mas que eu prometia que não iria chegar tarde e pra ela descansar. Ela ficou insistindo ali pra eu não sair, eu não dei ouvidos e saí. Aí eu cheguei lá fora, pedi o táxi, em poucos minutos ele chegou. Quando eu entrei no carro, o taxista era um senhorzinho, sabe? Mas bem senhorzinho de idade. Sério, ele aparentava ter uns 80 anos, sabe? Ele era bem velhinho. E eu olhei pra aquele senhorzinho e fiquei imaginando, mas que diacho o senhor, né? Naquela idade, tava trabalhando até aquela hora. Eu literalmente fiquei com dó dele ali, né? Porém, quando nós chegamos no meio do caminho, esse senhor do nada olhou pra mim e falou, parte 2. Parte 2. Porém, quando nós chegamos no meio do caminho, esse senhor do nada olhou pra mim e falou o meu nome, minha idade, que minha mãe havia dito pra mim antes de eu sair de casa. Detalhe, sem eu falar nada pra ele, sem eu falar nada da minha vida, ele tinha dito tudo. Ele sabia tudo sobre mim. E ainda completou dizendo que eu não deveria ir a lugar nenhum. Eu deveria voltar pra casa e escutar o que a minha mãe tinha dito, porque não era o dia de eu sair. Ali eu já comecei a ficar assustada, né, com aquelas coisas que ele disse sem eu falar nada. Ele ficar insistindo que eu não deveria ir pra essa festa. Eu senti um negócio estranho dentro de mim, sabe? Pedi pra ele me levar pra casa de novo. Ele me levou e quando nós chegamos em casa, que eu tava descendo do carro, ele olhou pra mim e falou assim, Deus te abençoe, menina, você fez a escolha certa, viu? E saiu com o carro. Quando eu entrei em casa, minha mãe só faltou ajoelhar nos meus pés, sabe? Pra agradecer por eu ter voltado. E ela falou assim que ela sentiu que algo ia acontecer. E desde quando eu saí, ela começou a orar pra Deus ali pra que eu não chegasse até essa festa. Na hora que ela falou isso, eu acabei sendo até meio grossa com ela, né? Eu olhei pra ela e falei, então parabéns, suas orações foram atendidas. E fui pro meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu desliguei o celular, né? Porque eu pensei comigo que minha amiga ficaria possessa e que no dia seguinte eu explicaria, inventaria alguma desculpa ali pra ela e fui dormir. No dia seguinte, eu acordei já era por volta das 10 horas da manhã. Porque como era domingo, eu não iria trabalhar, eu fiquei pra dormir até mais tarde. Na hora que eu liguei meu telefone, não tinha nenhuma ligação da minha amiga, mas tinha várias ligações da mãe dela. Ali eu já fiquei desesperada, né, e retornei a ligação. Quando ela atendeu, ela já foi logo me perguntando se a fulana tava comigo, né, porque ela não havia voltado pra casa. Eu falei que não, que eu acabei desistindo de ir na festa, que eu não tinha visto ela, só que ela claramente tava muito preocupada do outro lado da linha. Quando eu desliguei, eu comecei a ligar pra minha amiga sem parar, mas o celular dela só dava caixa postal. Pensei comigo que ela pudesse estar com algum boyzinho que ela tivesse conhecido ali, né, e depois eu falaria com ela. Mas nada, começou a chegar a noite, nada dela atender, foi passando as horas, chegou no outro dia, os nossos amigos em comum começaram a postar junto com a família dela em todas as redes sociais ali que ela tava desaparecida e tal. Todo mundo louco atrás dessa menina, e o celular dela nada, né, só caixa postal. Os pais dela já tinham ido na delegacia, já tinha feito boletim de ocorrência, até que no terceiro dia do desaparecimento dela, parte 3. Parte 3 e final. Até que no terceiro dia do desaparecimento dela, o corpo dela foi encontrado em um espaço de mata na nossa cidade, por um morador de rua. E ela tava sem roupa e com sinais de enforcamento. Minha amiga havia sido estuprada e morta na noite da festa que eu iria encontrar ela. Quando foi encontrado o corpo dela, os nossos amigos até falaram que nem chegaram a ver ela na festa, ou seja, ela nem chegou a entrar. Então nós não sabemos até hoje se ela foi pega no caminho pra festa ou até no nosso ponto de encontro, que era na frente da balada que eu não apareci. Naquela hora eu comecei a chorar muito, sabe? Fiquei desesperada e lembrei do taxista que falou aquilo pra mim. E aí eu entrei em contato, né, com a companhia de táxi pra saber quem era aquele taxista. Afinal, ele podia ser até algum suspeito, né? Por que ele falou aquelas coisas pra mim na noite anterior? Só que quando eu liguei lá, né, a moça que me atendeu, na hora que eu fui falar as características dele ali pra saber quem era, ela falou que não tinha nenhum taxista com aquelas características. O taxista mais velho que tinha lá tinha em torno de 40 anos. Ou seja, aquele senhor não era taxista daquele táxi em questão que eu peguei. Até hoje eu não sei quem era aquele senhor, sabe? E quando eu falo isso pra algumas pessoas, tem algumas que falam que eu tô doida, que é coisa da minha cabeça, que às vezes era uma outra pessoa e não sabe o que tá acontecendo, eu imaginei que era um senhor. A minha mãe fala que foi um anjo que o senhor enviou quando ela fez as orações dela pra me proteger e pra eu voltar pra casa. Segundo ela, era pra eu estar junto com a minha amiga naquela mata, mas que Deus me livrou.
Depois que tudo isso aconteceu, nunca mais eu saí tarde da noite pra lugar nenhum, mesmo quando meus amigos insistiam. Hoje em dia, vira e mexe, eu me pego pensando nisso, né? E, sinceramente, isso buga minha cabeça porque não tem explicação pra mim. Eu ainda sinto muito falta da minha amiga, né, até hoje, porque ela era como uma irmã pra mim. E tô seguindo a minha vida porque eu tenho certeza que Deus me deu uma nova oportunidade de viver. O monstro que fez isso com a minha amiga nunca foi encontrado. Nem sequer tiveram suspeitos no processo porque ela não tinha inimizade com ninguém. Mas dizem que está em investigação até hoje, o que eu duvido muito. Pra mim vai ser apenas mais um crime sem solução. E eu fico aqui até hoje, mesmo depois de todos esses anos, tentando às vezes descobrir quem era esse tal taxista. Mas eu acredito também que foi graças a ele que eu estou aqui viva hoje, podendo contar minha história.